Desvio de coração. Quando falamos de coração aqui, não queremos dizer o coração físico em si, mas estamos falando de nossas vontades, de nossos desejos, de nossos pensamentos, de nossas decisões, de nossas ideias e de nossos ideais. Estamos falando da mente, dos nossos pensamentos e principalmente do nosso amor. Quando amamos alguém, parece que sentimos esse amor no nosso coração e não na nossa cabeça, pois se o amor é subjetivo, deveria se alojar na mente, nos pensamentos, não é mesmo? Mas não, nós sentimos o amor lá no nosso coração. Prova disso é que o símbolo do amor é o próprio coração. E se tem algo que precisamos tomar cuidado, é com esse amor que precisamos ter e render ao Senhor, o nosso Deus. Somente Ele deve ser o dono do nosso amor espiritual. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Assim nos ensinou o Senhor Jesus no Evangelho. Hoje em nossa devocional, vamos falar mais uma vez de Salomão, aquele homem que se tornou rei e símbolo de riqueza e de sabedoria. Infelizmente, ele não guardou seu coração e permitiu que esse amor ao Senhor se desviasse dele. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria, muito amor e muito carinho, compartilhando da palavra de Deus com vocês. Estamos nas devocionais dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Salomão mais uma vez, e o tema da devocional será desvio de coração. Vamos ler a Bíblia? 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Irmãos e irmãs, aqui estamos diante de uma história que começou de forma muito linda, mas que não teve um final muito feliz. A história do rei Salomão, o filho do rei Davi, que ainda pequeno, quando era uma criança, pediu ao Senhor sabedoria e Deus lhe deu isso de sobra, juntamente com riqueza e muita fama. Porém, o rei Salomão se encantou com tudo isso e permitiu que seu coração se desviasse da presença e do amor ao Senhor, o nosso Deus. Salomão deixou-se levar pela paixão por mulheres e pelo poder, pois quando queria poder, ele casava-se com mulheres estrangeiras, mulheres que adoravam outros deuses e que acabaram influenciando-o a fazer a mesma coisa. Salomão se entregou à idolatria, mesmo com toda a sabedoria que Deus havia lhe dado. Ele caiu nessa armadilha de adorar o que se vê, ao invés de adorar somente a Deus, que é Espírito. E Deus se indignou contra ele. Veja bem, poucas foram as pessoas que tiveram as experiências que Salomão teve, pois o Senhor lhe aparecera por 2 vezes, conforme lemos no texto aqui, em sonho. O próprio Deus lhe deu promessas e ordens. O próprio Deus cumpriu tudo que lhe tinha falado, mas nem isso foi suficiente para que Salomão guardasse o seu coração do pecado da idolatria. Fico imaginando a gente, hein? Isso demonstra que o Senhor não força ninguém a amá-lo, mesmo nos dando bênçãos, mesmo aparecendo, mesmo falando, mesmo cumprindo suas promessas. Ele, o Senhor, nos dá a liberdade de servi-lo ou não. Assim eu quero, juntamente com você, tirar uma grande lição dessa situação. Nós precisamos guardar o nosso coração. Aliás, ele mesmo, Salomão, nos deixou essa dica: de tudo que devemos guardar o nosso coração. Olha só, né? Provérbios 4, 23. Como pode ele ter escrito isso e ter permitido que as coisas deste mundo lhe roubassem o coração? Eu creio que isso é um alerta para cada um de nós. Nossos corações são assaltados por pensamentos, por situações que nos enganam e tentam nos fazer caminhar para longe da presença e da segurança do nosso Deus. Ainda mais nesse mundo que vivemos hoje em dia, onde tudo ficou relativo, né, irmãos? As coisas estão meio que viradas de cabeça para baixo.
hoje, então você haverá de concordar comigo, parece, a gente até brinca, fala assim, né? Parece que o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já vimos com o Senhor, deveria estar em lugares centrais na nossa vida, serem princípios e valores espirituais fortes em nossos corações. Mas, infelizmente, os argumentos de pessoas maldosas chegam até os nossos ouvidos ou aos nossos olhos e nos enganam, a ponto de fazer com que tiremos os nossos corações das mãos do Senhor e os entreguemos à sorte de todo tipo de desejo e pensamento. Misericórdia! Eu quero te dizer para você ficar atento e não deixar seu coração se desviar do Senhor, não se desviar da sua palavra, da sua bondade, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não fique por aí caindo nessas armadilhas de falácias deste mundo, que anda dizendo que o importante é sermos felizes. Se nos faz feliz, então isso é certo. Se estamos nos sentindo bem, isso é o que importa. Pois é, são essas mentiras, são esses sofismas, que são mentiras disfarçadas de verdades, que nós devemos tomar muito cuidado, porque chegam sorrateiramente e daqui a pouco tomam conta do nosso coração, que outrora amava, adorava e servia somente ao Senhor. Nessa minha caminhada pastoral por quase 30 anos já, eu já vi muitas pessoas se entregarem realmente ao Senhor, serem tocadas em seus corações e se renderem de coração e alma ao Senhor, mas que, ao serem tentadas pelos desejos, pela cobiça, pelo desânimo, pelas lutas e dificuldades, elas infelizmente se renderam a outras paixões e perderam sua oportunidade de ficarem firmes na presença de Deus. Então, vamos tomar cuidado para não deixarmos nossos corações se desviarem do amor ao nosso Deus. Amém? Porque senão Deus vai ficar indignado conosco, é o que nos diz a palavra. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse alerta, meu Pai. O Senhor deu tanta sabedoria para Salomão, o Senhor deu a ele riquezas, meu Deus, mas infelizmente ele, ó Deus, não guardou o coração diante da sua presença. O coração dele se desviou a outros deuses, à idolatria, à fama, ao dinheiro, aos desejos sexuais. Misericórdia. E Pai, tudo isso nós também, Pai, corremos riscos e perigos hoje em dia, mas nós queremos consagrar o nosso coração ao Senhor. Não deixe, ó Deus, que nós nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, meu Pai. Nós precisamos estar no centro da sua vontade. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine. Ó Deus, ajuda o meu irmão e a minha irmã que de repente estão sendo tentados, meu Pai, com ansiedade, com desejos, meu Pai, ludibriados, enganados com o poder desse mundo, com as bênçãos, meu Pai, deste mundo. Senhor, nós queremos, Deus, estar com o nosso coração somente diante do Senhor, te amar, meu Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Nos ajude nisso. Não queremos, ó Pai, trocar o Senhor por nada nesse mundo, muito menos pela idolatria, pelos deuses feitos pelas mãos humanas, deuses de pau, de pedra, de gesso, de mármore, de ouro ou de prata que seja. O Senhor é o nosso único e eterno Deus, nosso único e eterno e suficiente Salvador. Jesus, nós declaramos isso, Pai, e que os nossos corações se voltem a Ti e nunca venham se desviar do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude em nossas decisões, em nossas palavras, ó Deus, nos nossos alicerces, na nossa base, Deus, de vida para honrar e glorificar ao Senhor nosso Deus. Essa é a nossa oração. Tira de nós o desânimo, a ansiedade, os desejos pecaminosos deste mundo, sejam sexuais, sejam de cobiça por dinheiro, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre nós e nós tenhamos contentamento com tudo que o Senhor tem nos dado. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que palavra forte. Mande ela para alguém que você conhece, que de repente está meio desanimado,
desanimado, tá bom? Deus vai agir através da sua vida e você vai ser uma bênção para essa pessoa, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aqui nas nossas devocionais dos personagens bíblicos, Pastor Clodoaldo, e você possa estar se inscrevendo nos nossos canais, curtindo e comentando aí, tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe o seu dia, que Deus fortaleça todos vocês na paz do Senhor Jesus.